Assim, melhor. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira das nossas aulas remotas. Vou pedir gentilmente que você pegue suas apostilas, abra-as na página 380, se bem que nós já havíamos iniciado esse assunto sobre o tema polímeros. Então, o que você viu na semana passada? Só vou fazer de forma bem rápida para ir colocar os principais polímeros da aula de hoje. Então, na semana passada nós vimos polímeros, a parte inicial do polimeros. Poli, muitas, meros, fórmulas. Portanto, polímeros ao pé da letra, muitas fórmulas. Só que de onde que vem esses polímeros? Então, tudo isso que já foi da semana passada, então, vou fazer de forma um pouco mais rápida, são macromoléculas. O que se entende por macromoléculas? São moléculas gigantescas, formadas pela repetição de moléculas menores, que podem ser iguais ou diferentes, chamada de monômeros. Portanto, polímeros, muitas repetições de uma mesma estrutura ou de estruturas diferentes. Só que essa estrutura de repetição é chamada de monômero. Até dei o exemplo do clipe, ou seja, um clipe seria um monômero. Se você tiver vários clipes grudados entre si, você vai ter uma cadeia de clipes, e essa cadeia vai ser a analogia do nosso polímero. Então, polímeros são moléculas gigantescas que têm como unidade de repetição o monômero, que pode ser igual ou diferente. Aí, em cima disso, origem, eles podem ser naturais ou sintéticos. Naturais, a própria natureza se encarrega, sintéticos produzidos pelo homem. Comportamento mecânico, eles podem ser plásticos, fibras e elastômeros. Plásticos, aqueles que podem ser moldados pela temperatura; fibras, aqueles que são resistentes à tração; e elastômeros, aqueles que apresentam elasticidade. O que se entende por elasticidade? Você pode deformar a estrutura e ela volta à estrutura original. Então, o elástico clássico é o elastômero. Depois disso, composição: homopolímeros e copolímeros. Hoje, nós vamos usar muito essa definição de copolímeros. Homopolímero é a repetição da mesma estrutura. Então, eu tenho vários monômeros de A. Então, nós vamos ter um polímero que só tem repetição de A. Mas um copolímero, presta bem atenção que isso vai aparecer já já, copolímeros, eu tenho dois ou mais monômeros diferentes. Então, eu tenho várias moléculas de A se unindo a várias moléculas de B, formando um polímero AB, 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 ou então BA, BA, ou então AB, BA, AB, BA, para fazer uma composição. Mas copolímeros é a união de dois ou mais monômeros diferentes. Só lembra disso aí. Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer a revisão daqui a pouco. Comportamento térmico: termoplásticos ou resinas amolecem e podem ser moldados pela temperatura. Possuem cadeia linear. Isso aqui é importante para o Enem. Os termoplásticos são aqueles que podem ser moldados pela temperatura. Então, você tem lá o monômero, tem o polímero, você aquece ele. Eu quero fazer isso na forma de uma garrafa. Pronto, faço na forma de uma garrafa. Não gostei da garrafa, derrete de novo, faz no formato de uma xícara. Ah, não gostei da xícara, vou derreter de novo e vou fazer no formato de um copo. Bom, isso é um termoplástico. Mas os termofixos são aqueles que não amolecem e não podem ser remoldados. Eles foram moldados na empresa de origem, lá na indústria, e depois que eles foram moldados naquela forma, não tem mais como fazer outra transformação. Exemplo clássico de termofixo é a tomada que vocês têm aí em casa, o interruptor de luz e a bola de bilhar. São exemplos clássicos de plásticos, de polímeros termofixos. Eles não mais amolecem, eles são rígidos daquela forma e não podem ser mais remoldados. Então, você faz aquela estrutura e a ideia dessa estrutura é ficar daquela forma o resto da sua vida útil. Por que eles não são remoldados? Porque a estrutura ela é ramificada. Na química, isso é chamado de ligação cruzada. A ligação cruzada nada mais é do que uma ramificação. Então, essa é a classificação do comportamento térmico. Aí depois, para fechar, síntese. Eles podem ser de adição ou condensação.
Os polímeros de adição é aqueles que apresentam dupla ou tripla ligação entre átomos de carbono. E os polímeros de condensação, que é um dos objetivos da aula de hoje, é aquele em que dois ou mais monômeros se unem, vão formar o polímero, só que sai uma molécula pequena. E geralmente essa molécula pequena é água, HCl, amônia. Essa é uma molécula pequenininha dessa composição. Tudo isso nós já vimos na semana passada. E aí, o que vai me interessar? Também já visto os chamados polímeros de adição. Eu pedi para vocês anotarem bem isso, dá uma olhadinha nas suas anotações lá. Para ser um polímero de adição, tem que ter a ligação π entre os átomos de carbono. Então, eu tenho dois carbonos, lá tem uma dupla ligação. Essa dupla ligação vai ser rompida, quebrada, e vai formar um polímero. Então, uma estrutura clássica de polimerização funciona assim. N, a molécula que vai ser repetida, portanto, o monômero fica antes da seta, e normalmente o vestibular vai cobrar a nomenclatura, a função, o reconhecimento das características fundamentais do composto que vai estar dentro do parênteses, ou pode ser que o parênteses nem venha aparecer, mas que vai ter um N na frente e vai. Então, N moléculas da substância X, rompe a dupla ligação, aí vai ficar uma ligação sigma para ambos os lados, e N vezes na sua repetição. Então, isso aqui é uma reação clássica de polimerização, quando você rompe a dupla ligação, formando ligações sigmas em ambos os lados desses carbonos que foram rompidos. Quais são os principais polímeros? Então, aqui só para você compreender. Tem a dupla, várias moléculas com dupla, essa dupla ligação se rompe, e na hora que rompe, você consegue fazer a fusão dessas moléculas, formando um polímero. Repare que carbono está preso ao segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 100, 1000, 1 milhão, 10 mil. Isso é uma polimerização. Então, pega uma molécula pequenininha, rompe a dupla, vários fragmentos se unem para formar uma molécula maior, uma macromolécula, e essa macromolécula é chamada de polímero. Agora, esses polímeros, eles podem ser vinílicos, acrílicos ou diênicos. Também da semana passada. O vinil é aquele derivado desse radical que tem dois carbonos e uma dupla ligação. Os polímeros vinílicos, eles são derivados desse composto chamado eteno. Os polímeros vinílicos são derivados do eteno. Já os polímeros acrílicos, eles são derivados do ácido propenóico. 1, 2, 3, propen, dupla ligação em, mais a terminação oico do ácido carboxílico. Ico, carboxílico, propenóico. Aí você tem a dupla ligação entre os carbonos, essa dupla ligação vai ser rompida e eu vou ter o polímero através desse sistema. Hoje a gente vai ver alguns deles. E os diênicos é autoexplicativo, dien. Só que esses diênicos, eles aparecem com ressonância. Reparem. Dupla, simples, dupla ligação. E como eu tenho ressonância, vai romper as duas duplas ligações. Só que como eu só vou quebrar uma ligação π vai ter que ser reformada. Então, olha só. Duas ligações π. Essas duas ligações π das pontas, elas são arrebentadas. E para maior segurança da cadeia, ela fica no centro da estrutura. Então, os polímeros diênicos, eles têm essa característica aqui, ó. Duas duplas, só que são duas duplas conjugadas com ressonância, arrebenta as duas duplas ligações e a dupla ligação vai para o centro. É a chamada adição 1,4. Por que 1,4? Porque eu vou arrebentar a dupla ligação do carbono 1 e do carbono 4. Mas como eu só vou usar uma das ligações π, significa que outra ligação π vai ser restabelecida no centro da cadeia. Só que só tem uma substância, duas substâncias importantes para os polímeros diênicos, é a borracha e o neoprene. Já já a gente vai ver essas estruturas aí. Agora, os polímeros vinílicos, é aqueles que têm dois carbonos com uma dupla ligação. Então, nós já vimos na aula passada o polietileno. O polietileno, já colocar todas as informações, ele é derivado do
eteno ou do etileno. Eteno ou etileno. Arrebenta a dupla, fica um fragmento, esse fragmento repete 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 100, 2.000 vezes. Para que serve o polietileno? Sacolas plásticas, toalhas, garrafas, revestimentos de fios elétricos, embalagens, brinquedos. É o plástico nosso de cada dia. Ou seja, se você olhar ao seu redor, você vai ter uma série de objetos e uma boa parcela desses objetos é feito de polietileno. Só que o polietileno, ele tem duas versões. Nós vamos encontrar o polietileno de alta densidade, o PEAD, ou a sigla inglesa HDPE, que tem grande resistência. Como a cadeia é linear, significa que tem uma forte força de atração. E essa forte força de atração faz com que esse plástico seja rígido. Então, um material rígido, de alta densidade, fabricação de garrafas e brinquedos. Então, não só isso. Então, brinquedo, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, provavelmente algum objeto onde você está estudando aí tem algum material plástico. Para quem está estudando no computador, grande parcela da estrutura do seu computador é feita de peças plásticas, polietileno de alta densidade. Então, pode ser que tenha outro material, mas uma boa parcela hoje da indústria utiliza esse sistema. Agora, caso esse polietileno tenha ramificações, essa ramificação diminui a força intermolecular e eu vou ter o PEBD, polietileno de baixa densidade. Então, como ele tem uma fraca não, mas uma menor força de interação, ele é um plástico mais flexível, ele é um polímero mais flexível, portanto, utilizado em embalagens, sacolas plásticas, essas coisas do gênero. Então, cuidado. Quando eu falo em polietileno, eu posso ter um polietileno de alta densidade, que é o rígido, cadeia linear, e polietileno de baixa densidade, que tem cadeia ramificada, que é mais flexível, que é usado para sacola plástica, por exemplo. Professor, cai na prova? Cai. Principalmente na prova do Enem. Alguns de vocês, ou alguns colegas, vão fazer prova agora no próximo domingo, se é que vai ter a prova, mas espero que tenha, na prova da UP. Talvez a próxima prova vai ser no dia 6 de dezembro com a PUC, e aí você vai ter aí, em janeiro, prova do Enem, prova Pequeno Príncipe, prova da Evangélica, prova da Federal em fevereiro, tem uma série de provas. 2021 promete já um monte de provas e promete também um monte de aprovações. Essa é a ideia. Então, cuidado com o Enem. O Enem adora a parte de polímeros, adora. Então, o que ela está aqui dizendo? Deixa eu colocar aqui. Ressec o PVC, não, a estrutura, veja bem. O PVC, ele tem um cloro, e esse cloro é altamente eletronegativo, e a presença desse cloro, veja bem, mas ele resseca 20 anos, 30 anos, é uma alta durabilidade. Já o PVC, ele tem uma durabilidade maior no organismo, por quê? Porque os micro-organismos, eles adoram carbono, hidrogênio e oxigênio. São os 3 elementos básicos dos carboidratos, dos lipídios, essas coisas naturais. Agora, PVC tem um cloro, e o cloro, muitas vezes, ele tem a característica de ser tóxico, ele é usado como desinfetante, essas coisas do gênero. Então, o PVC, que é o próximo plástico que diga-se passagem, tá aqui. Aliás, antes disso, deixa eu só colocar o PVC aqui, já que veio a pergunta. Depois eu volto aqui, ó. PVC, policloreto de vinila. O que esse policloreto de vinila tem de diferença do polietileno? O cloro. Então, o cloro faz com que eles tenham uma estrutura muito mais estável. E essa estabilidade do cloro faz com que ele tenha uma durabilidade maior. Então, você tem lá uma estrutura que dura 300, se pouco me engano, o PVC ele tem uma vida útil na natureza em torno de 300 anos. E isso acarreta também um problema sério, que é poluição. Não dá para jogar cano, por exemplo, fora. Não, se bem que dificilmente você vai jogar algum cano fora, mas de qualquer maneira é um polímero que tem uma alta durabilidade frente à estrutura da natureza. Então, ele não é muito biodegradável. Então, na hora que você vai comprar um cano para sua casa, entre um cano de polietileno, que é bem barato, e um tubo de PVC, escolham o de PVC, justamente porque ele também tem uma certa resistência a raio ultravioleta, ele tem um ressecamento menor, tem uma série de propriedades físico-químicas aí que vão ser estudadas. Então, é um polímero, e onde que eu uso o PVC?
tubos e conexões, pisos, filmes para embalagens, discos, capas de chuva, couro sintético. Ou, como diz agora o povo, couro ecológico. Nossa, comprei uma jaqueta de couro ecológico. O que você comprou? Uma jaqueta de PVC. Nossa, comprei um carro, tem couro ecológico. O que eu tenho? PVC. Então, ele tem uma série de vantagens frente a outros plásticos, justamente por ser mais durável. Mais durável. Só voltar ali para o PP. Volta aqui para PP, aqui. Polipropileno. O polipropileno, ele tem 1, 2, 3 átomos de carbono, por isso que é chamado de polipropileno. Propileno você vai ter nos tapetes, naquela famosa cadeira plástica que muitos têm em casa, nas peças de carro, desde o tapete, o painel, o banco que não seja de couro, que não é de couro, muitas vezes é de PVC, agora foi de couro mesmo, aí é outro material. Então, a ideia dos polímeros sempre vem da mesma estrutura, principalmente os polímeros vinílicos. Vocês vão ver que esses dois carbonos com dupla sempre vão estar presentes. Então, polipropileno, PVC já foi, aí vamos falar sobre o poliestireno. Se eu pouco me engano, eu terminei a aula aqui, nesse poliestireno, que é o chamado PS. O pessoal não devia ser PE, tá, mas o PE é o polietileno. Então, o PS, poliestireno, derivado desse composto aqui, e esse composto ele pode ter duas nomenclaturas distintas. Primeira nomenclatura, cadeia principal, a cadeia aromática, radical vinil. Vinil benzeno. Ou então, cadeia principal, a cadeia aberta, e esse radical chamado fenil. Fenil eteno. São os dois nomes que esse composto apresenta. Arrebenta a dupla ligação, na hora que você arrebenta, ficamos com uma simples ligação e a estrutura aqui se repete. Então, é a primeira cadeia que você encontra com alguma estrutura aromática. O poliestireno serve para quê? Pratos, xícaras, plásticos rígidos e transparentes. O isopor é a principal aplicação que você vai encontrar em prova. Então, seringas, provavelmente em casa, ou você já teve, ou alguém já teve, uma madeira, uma chupeta, alguma coisa do gênero. A lancheira que você ia para a escola era feita de poliestireno. Alguns potes em casa, algumas embalagens que apresentam, inclusive, uma marca bem famosa, que na realidade é uma grande incógnita, como é que se pronuncia. Então o pessoal chama de Tupperware, aí tem um povo que fala mais inglês, chama de Tupperware. Aí tem aqueles caras que falam do jeito que vem mesmo, comprei um Tupperware e tal. Algumas dessas embalagens, desses potes, são feitas a partir do poliestireno. Alguns são feitos de PVC, outros são feitos de poliestireno. E qual é a grande vantagem do poliestireno? Ele pode ser aquecido no micro-ondas. Essa é a grande vantagem desse poliestireno. Então, é um plástico, pelo menos pelos estudos aí, ele não libera pelo aquecimento uma substância chamada fitalato. Fitalato é uma substância que muitas vezes é liberada pelos polímeros quando é aquecido. Então, uma boa parcela dos potes que você encontra no mercado, esses potes têm como função guardar, armazenar. Eles não têm como função aquecimento. Então, o ideal, professor, mas eu levo a minha comida dentro de um pote. Verifique se esse pote, já vou colocar as numerações, se esse pote apresenta essa sigla do poliestireno, ou o número do poliestireno. Então, ele é um plástico que pode ser aquecido. Só que uma das maiores aplicações, tirando esses potes que nós encontramos no nosso dia a dia, é o isopor. Então, o isopor é o poliestireno expandido. Geralmente, eles acrescentam pentano na estrutura do poliestireno, que é um gás. Esse gás expande e leva a estrutura formando o isopor. Então, essa é a ideia essencial que você tem. O que liberava mesmo é uma substância chamada fitalato. F-T-A-L-I-T, agora, fitalato. Então, procura lá. FT, começa com FT. Os chamados, sou ruim soletrando, então, os chamados fitalatos. FT, começa com FT. Então, esses fitalatos são substâncias tóxicas que não devem ser presentes, e principalmente em alimentos de criança. Então, imagina assim, na madeira. Antigamente, o pessoal colocava madeira, colocava na água, fazia banho-maria, agora não. Deixa eu escrever certo. É isso aí mesmo. Então, fitalato. São chamados fitalatos. O Enzo colocou a palavrinha correta lá. Então, veja eu soletrando, ó.
FTALATO. Pronto, agora sim, temos o ftalato. Então, se vocês procurarem depois os fitalatos, vocês vão ver lá uma série de problemas que eles podem causar. São estudos, pode ser que não tenha nada a ver, mas é bom, muitas vezes, não fazer esse tipo de teste. Olha, depois de um certo tempo, nossa, é cancerígeno. Então, hoje, alguns produtos, principalmente destinados ao público infantil, eles devem ser feitos por alguns polímeros especiais, justamente porque eles podem ser aquecidos. Pois bem, então agora, matéria nova. Então, novos polímeros. PTFE, parece até sigla de partido político, mas é poli, tetra, fluor, eteno ou etileno. Poli, tetra, fluor, etileno. Justamente por quê? Qual que é o nome do composto que deu origem? Se vocês olharem bem, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de flúor, prefixo para 4 tetra, flúor, 2 carbonos et, dupla em terminação O. Tetra, flúor, eteno ou etileno, tanto faz. Como eu tenho dupla ligação e essa dupla ligação se romper, nós vamos ter o poli, tetra, flúor, etileno. PTFE. Poli, tetra, flúor, etileno, ou simplesmente com o nome comercial chamado de Teflon. Até nem coloquei nada, mas essa é fácil de você fazer analogia. Para que serve o Teflon? Onde que você encontra Teflon? Você vai encontrar Teflon principalmente em revestimento de panelas, fita veda-rosca, próteses humanas. Olha só que legal. Então, frigideira. Todo mundo no planeta provavelmente deve ter uma frigideira mais ou menos desse tipo de diâmetro, que serve para quê? Para fritar ovo. E qual é a grande vantagem desse Teflon? Que o ovo não gruda. Ou melhor, não deveria grudar, mas algumas grudam, faz aquela meleca toda na cozinha. De qualquer maneira, uma boa panela de Teflon não deveria grudar, porque o Teflon ele é anti-aderente. Essa é a grande vantagem. Porém, eu não vou dar resposta, mas vocês vão procurar. É um enigma do universo. Se o Teflon é 100% antiaderente, ou deveria ser, o Teflon é 100% antiaderente, nada gruda nele. Mas que grudaram ele na panela. Então, vocês vão pesquisar depois. Então, se o Teflon é 100% antiaderente, como é que grudaram ele na panela? Se ele não gruda em nada, como é que ele foi grudado na panela, ou como é que tem lá na frigideira, ou em qualquer outra estrutura que você tenha por aí. Então, se o Teflon é 100% antiaderente, como diz algumas propagandas de algumas marcas famosas, como que grudaram ele na panela? O enigma do universo. Depois vocês vão pesquisar. Não vou dar resposta para vocês procurarem bem. Então, o Teflon, ele é antiaderente. É a principal aplicação que você vai encontrar em provas de vestibular. PTFE. Então, cuidado. PVC tem cloro. O Teflon tem flúor. Só que repare que o Teflon tem o F de flúor. O PVC é policlorito. O nome já diz o que você tem como halogênio. Mas ambas as cadeias são de halogênios. PVC e o Teflon apresentam os halogênios. Dependendo da resposta, eu vou ficar com medo de usar frigideiras. Não. Simplesmente ele não reage. Portanto, ele tem uma boa vantagem, só que ele é caro. Não é um plástico para você fazer qualquer coisa aí. Então, mas a Helena é tranquilo. Só que você vai ter que ver, vou dar uma dica. A grande diferença do Teflon é a temperatura. Então, vocês vão ver que a resposta, ele é antiaderente até uma certa temperatura. Depois dessa temperatura, ele perde essa capacidade de ser antiaderente, mas pode usar a panela ou a frigideira sem problema qualquer. Pelo menos até hoje não teve nenhuma reclamação sobre o Teflon. Ele tem baixa reatividade com qualquer coisa, por isso que nada gruda. Tem até algumas marcas famosas de televisão que se coloca qualquer coisa na frigideira que ela não gruda, justamente por ser antiaderente. Mas esse plástico não se preocupa muito, não. Próximo, vamos falar sobre poliacetato de vinila. Agora começam as estruturas um pouquinho mais bem elaboradas, mas aqui, nessa tela, alguns mitos da nossa infância vão cair. Hoje vou derrubar, muitas vezes, alguma infância de muita gente aí. Então, o que acontece? A minha substância de origem é essa daqui, ó, CH2, CHO, C-O, CH3. Primeira pergunta que um vestibular provavelmente ia fazer para você. Que função orgânica eu tenho aqui?
eu tenho C dupla O, deixa eu até colocar a caneta aqui, ó, que fica mais fácil para ver. Vou colocar na cor vermelha, que é mais fácil de vocês observarem. Que função... Opa, sai daqui. Vem aqui, ó. Que função orgânica aparece? Ficou feio aqui, deixa eu trocar aqui. Apagar tudo. Agora sim, ó. Que função orgânica aparece nesse C dupla O presa O e o radical? Um éster. Portanto, o poliacetato de vinila pertence a uma função chamada éster. Como lá em cima eu tenho 2 átomos de carbono e uma dupla ligação, essa dupla ligação se rompe para formar o poliacetato de vinila. Mas a pergunta da prova antes: como é que eu daria o nome oficial para essa substância? CH3, C-O presa O. Se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio, eu teria um ácido carboxílico. CH3, C-O presa O, H, que é o etanoico, etanoico, ácido etanoico ou ácido acético. Lembrando que éster, você troca a terminação ico para ato, portanto, vai virar etanoico ou acetato de... E como é o nome desse radical que tem 2 carbonos com uma dupla ligação? Vinil. Acetato de vinil. Como eu tenho várias moléculas do acetato de vinil, vai virar poliacetato de vinila, chamada PVA. Esse PVA, você já deve ter visto em algumas vezes. E onde que eu vou encontrar esse PVA? Você vai encontrar em tintas, colas e a famosa goma de mascar, o popular chiclete. Mas vamos contar uma historinha, quer ver? Vamos fazer uma regressão da nossa vida. Quando você era muito criança, você é bebê. Na verdade, se você tinha aquela alimentação clássica, era leite, os produtos derivados, etc. e tal. Aí você foi crescendinho, de repente, um belo dia, te apresentaram ao mundo maravilhoso dos doces. Era chocolate, era barra, pirulitos, essas coisas do gênero. E um belo dia, alguém te ofereceu uma goma de mascar, um chiclete. Só que na hora que deram esses chicletes na sua mão, teve uma recomendação. Quer ver? Vocês vão até lembrar disso. Vamos fazer uma regressão aqui, ó. Na hora que a pessoa colocou os chicletes na tua mão, ele falou assim, olha, cuidado, pegue esses chicletes, mastigue bem, mas não engula, porque se engolir, continue a frase. Vamos brincar assim, continua a frase. Veja bem, você ganha os chicletes na mão, teu tio, tua mãe, teu pai, teu avô, alguma coisa do gênero. Deram os chicletes para você na mão e eles te deram a seguinte recomendação, lembra? Pega os chicletes, fica com cuidado, não engula, porque se você engolir, preencha a frase final. Se você engolir, vai dar o quê? Aí, se você lembrar da infância e quiser colocar ali como resposta, quer ver o que vai aparecer lá? Quer ver? Gruda as tripas, vai colar nas tripas, exatamente. É a questão clássica. Se você pegar um chiclete e engolir, você vai ter um nó nas tripas, você vai ter um problema nas tripas, etc. e tal. Olha o que acontece com os chicletes aqui, ele estica, vai dar um nó, você vai morrer. Aí você ficava com medo de comer aquilo. Quer dizer, medo entre aspas, uns 3, 4 segundos você ficava receoso. Nossa, isso aqui vai me matar, então não vou comer. Mas você comia. E o belo dia que você engoliu o chiclete. Abriu o livro da vida à sua frente. Aquele túnel da luz, aquelas mãos te pegando. Nossa, você com 5 anos de idade, pensando nas coisas erradas que você fez. O que você pensou de errado? Chamou o amigo de bobo. Olha só, pecado mortal. Nossa, eu colei na prova do prezinho. Coisas mortais você fez. Aí você achou que ia para o inferno, coisa do gênero. E se tiver aquelas famílias assim, aqueles pastores assim, meio malucos, assim, olha, você vai para o inferno, aquelas coisas do gênero. E você engoliu os chicletes. E não morreu. Por quê? O que acontece se você engolir os chicletes? Nada. Absolutamente nada. Na verdade, acontece. Ele vai sair cedo ou tarde. Por quê? Porque aqueles chicletes, eu fiz na minha primeira vez, perfeitamente. Então, quando você engoliu os chicletes, simplesmente chicletes, para quem já pisou num chiclete no verão, é uma massa gosmenta. Essa massa gosmenta vai parar no estômago, como o estômago não consegue fazer a digestão, ele vai empurrar para o intestino. O intestino também não consegue fazer a degradação, só que ela já mistura com outros materiais que estão lá, e cedo ou tarde esse material vai sair. Então, se você engolir uns chicletes, não acontece absolutamente nada, mas não é ficar engolindo toda hora. Por quê? Porque é uma substância que o organismo vai tentar eliminar. Então, provavelmente o estômago vai aumentar de acidez, você pode ter azia, gastrite, essas coisas do gênero. Pode ser que no intestino vai ter um problema maior lá para fazer o processo de degradação. Então, não é muito saudável.
Então, mas vai morrer? Não. A não ser que você pegue aquele chiclete, sabe aquelas maquininhas que tem em shopping, praça, assim, você vê que, como é que pode, assim, põe um chiclete desse tamanho, assim, parece uma bola de tênis. Eu não sei como é que você coloca isso na boca. Se você engolir um chiclete daquele porte, você morre sufocado, não pelos chicletes. Então, um dos mitos da infância simplesmente foi destruído. Nossa, se você engolir chiclete, você vai morrer porque vai dar nó nas tripas. Outro mito da infância, quer ver? Do que é feito os chicletes? Aí tem gente que fala assim, nossa, você fica mascando chiclete, sabia que chiclete é feito de... Outra frase da infância, preencha a frase que segue. Sabia que o chiclete ele é feito de... Aí você encontraria um monte de coisas e teorias do apocalipse. O chiclete é feito de quê? Olha lá, ele já também lá. Ah, é feito de couro de boi. Sabia que ele é feito de couro de sapo, ele é feito de couro de perereca, isso aqui lá. E é verdade. Mentira, não é não. Então, vejam bem, o chiclete é derivado do petróleo, isso é correto. Então, para quem ouviu que o chiclete é derivado do petróleo, perfeito. O acetato de vinila é um dos derivados da indústria petroquímica. Agora, que é feito de couro de boi, que é feito de couro de sapo, isso aqui não existe. Isso aí é mito da nossa infância. Então, para quem acreditava que engolia chicletes ia dar problema, que se era feito de couro de boi, era falso. Agora, do petróleo, isso é correto. Então, quem falou para você que chiclete é derivado do petróleo, perfeita a sua informação. Só que, além da goma de mascar, outra coisa da nossa infância, cola branca. Atire a primeira pedra. Quem nunca, naquelas aulas de arte, ou até em outro momento, pegava essa cola branca aqui, ó, passava na mão, aí esperava secar, só para ficar puxando. Ou então, colocava na mão para ficar fazendo assim, ó, só para ver aquele negócio esfarelar. Isso é cola que tem acetato de vinila. Ou então, que vê outra experiência lá muito tempo atrás, que para vocês não é muito tempo atrás, que vocês são bem jovens. Aquelas aulas de artes ou então de educação artística, era uma aula sobre colagens, aí você olhou o teu amiguinho estava assim, ó, tomando cola. Professor, mas o cara estava tomando cola, o cara era piada. O que acontece se você tomar cola? É a mesma coisa se você engolir os chicletes. Não acontece absolutamente nada. Só não vão ficar tomando cola. E, nossa, me deu uma vontade de tomar um copo de cola do Nescau. Tá, essa cola é acetato de vinila e não tem processo de metabolismo no nosso organismo, vai sair. Tanto que no frasco de cola está escrito assim, atóxico, ou seja, não tem toxicidade para o organismo. Então, é lógico que ninguém vai ficar engolindo chicletes da hora, ninguém vai ficar tomando cola, mas, de qualquer maneira, ela não apresenta toxicidade para o nosso organismo. Então, essa é a ideia que você tem. Talvez não, mas alguma vez na vida você já fez isso aqui, colocar cola na mão para ficar puxando, ou depois fazendo assim com a mão para ela ficar esfarelando. Se você não fez isso, você não teve infância, mas você pode recuperar. Procura uma cola branca depois, coloca na mão para ficar puxando, só para ver que gostoso que é isso. Então, é até meio estressante, se você estiver estressado, coloca a cola na mão e fica puxando depois, desestressa. É um mecanismo, é igual estourar aquele plástico bolha, faz o mesmo sentido do processo. Então, minha escola fazia aposta para comer cola, ó, tá vendo? Então, depende da infância que a pessoa tem. Enzo, se perdeu uma parte da infância, mas se você pode recuperar isso, compre ou ache um frasco de cola, coloca na mão, espera secar bem e depois tira. Só para ver que o processo tem. Então, na próxima aula, professor, eu consegui fazer isso, mas eu fiz quando já estava grandinho. De qualquer maneira, está lá. Esse é o acetato de vinila. Ponto. Fecho os chamados polímeros vinílicos, aqueles que têm aqueles dois carbonos com uma dupla ligação. Agora, eu vou começar com os chamados polímeros acrílicos. Esses polímeros acrílicos são derivados do ácido propenoico, 3 carbonos com aquela dupla ligação. Esses polímeros acrílicos, perceba nessas fotos que alguns de vocês já estão usando algum tipo de polímero acrílico. Para quem aí está assistindo a aula, uma pequena blusa de lã. Essa lã não é de algodão. Cadê o novelo? Tá aqui, ó. Esses novelos, eles não são feitos de algodão, eles são feitos de lã acrílica. Para quem está usando uma luva, para quem é meio exagerado assim, nossa, nem está tão frio assim. Mas tem gente que está com cachecol, com luva, está com meia, aquele meião e tal. Esses materiais são feitos de acrílico. Espero que não, mas tem gente que está assistindo a aula na cama. O teu edredom é feito de um material acrílico.
Então, aqui tem algumas imagens, então, a fralda tem um material feito de material acrílico, tem algumas embalagens que parecem vidro, mas não são de vidro, feito do material acrílico. E quais são os principais acrílicos que você vai encontrar? Vou começar com esse aqui, ó. Poliacrilonitrila, a PAN, poliacrilonitrila. Perceba antes que vocês vão fazer essa pergunta. Professor, mas tem 2 carbonos e esses 2 carbonos deveria ser um plástico vinílico? Só que vejam bem, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Aquele ácido propenóico, para quem anotou, aquele ácido propenóico que tem 3 carbonos e na ponta tem um C-O-3-OH. Houve uma reação, essa reação perdeu os 2 átomos de oxigênio do ácido propenóico e entrou um nitrogênio no lugar para formar uma nitrila. Portanto, a PAN, poliacrilonitrila. Por que acrilonitrila? Porque ele é derivado do ácido propenóico. Teve uma série de reações. Aqui, nesse carbono, tinha uma carboxila, C-O-3-OH. Só que através de uma série de reações, eu perdi a carboxila e entrou uma nitrila no lugar. Tanto que o nome desse composto aqui, 1, 2, 3, prop, dupla em, mais a terminação nitrila. Propeno, nitrila ou propeno, nitrilo. Não importa se é A ou no final. Só que essa propeno, nitrila, ele tem um nome técnico chamado de acrilonitrila. Acrilonitrila. Para formar o poliacrilonitrila. E para que serve esse poliacrilonitrila? É a chamada lã acrílica. Onde que eu vou encontrar isso? Roupa de criança, bebê, de uma forma geral. Nossa, tem sapatinho. É tudo no diminutivo. Nossa, é um macaquinho, é um sapatinho, é uma luvinha. Tudo no diminutivo, porque aquele ser está no diminutivo. Aí você tem as blusas de lã, você tem alguns casacos que feitos de lã acrílica, aí você tem luva, cachecol, meia, blusa, dessas formas gerais, você vai ter a chamada lã acrílica. Cobertores, mantas e carpetes. Então, o carpê, não sei se alguém tem em casa, mas o carpê, ele tem a mesma composição do seu edredom, que tem a mesma composição desse sapatinho, que tem a mesma composição daquela sua blusa ou do seu casaco de lã. Se você olhar na etiqueta da sua blusa, você vai perceber que ela não é feita de algodão. Ou até pode ter uma pequena composição, tipo 10% de algodão, 20% de algodão, mas a grande parte dessas blusas que você encontra no dia a dia são formadas por lã acrílica. Lã acrílica. E essa lã acrílica é feita a partir de poliacrilonitrila ou PAN. Então, primeira dúvida. Professor, mas isso aqui não é um derivado vinílico? Não, porque ele é derivado do ácido propenóico, tirei a carboxila e coloquei uma nitrila no lugar. Então, ele é derivado do ácido propenóico, como ele precisa quebrar a dupla, quebra a dupla, e forma poliacrilonitrila, a chamada lã acrílica. Aparece muito esse polímero em prova no vestibular, por quê? Porque é um polímero muito facilmente encontrado no nosso dia a dia. Alguns de vocês recém saíram de um polímero acrílico, que é o seu edredom. Ou então, tem aqueles cobertores que são chamados de manta, então aqueles cobertores mais finos, eles são feitos exclusivamente de poliacrilonitrila, a chamada PAN. Poliacrilonitrila. Outro polímero acrílico, o polimetacrilato de metila. Olha só, parece um trava-língua. Se você repetir umas 5 vezes, você não consegue mais depois pronunciar seu nome. Polimetacrilato de metila. PMMA. Polimetacrilato de metila, que vem da sigla inglesa. Outro polímero importantíssimo para o nosso dia a dia. Então, primeira coisa que o exercício vai cobrar. Ele vai me dar o metilmetacrilato de metila. Esse é o nome usual desse composto, mas a prova de vestibular, ou uma prova discursiva, poderia muito bem perguntar qual é o nome oficial desse composto. Qual é o nome oficial desse composto? Primeira dúvida. Que função orgânica eu tenho aqui? C-O presa O e o radical é um éster. C-O presa oxigênio e o radical, nós temos um éster. O que esse éster é? É um éster derivado desse composto em cima aqui, ó.
1, 2, 3, só que aqui, opa, 1, 2, 3. Só que eu tenho um radical. Se você colocar a nomenclatura, deixa eu só tirar aqui para vocês observarem bem agora, ó. O éster é derivado, ó, se no lugar da minha mão tivesse um H, se no lugar da minha mão tivesse um H, o que você teria? 1, 2, 3, 4, opa, mas tem 4 carbonos, não seria but? Não, cuidado. A cadeia principal é essa daqui, CH2, C dupla O, presa O, CH3. Repare que o radical preso no oxigênio é o metil. Então, já sei que é alguma coisa de metil ou de metila. Agora, como é que eu vou dar o nome oficial para esse composto? A cadeia principal tem 3 carbonos, mas eu tenho um radical, portanto, seria metil, 1, 2, 3, propenoato, metil, propenoato de metila. Esse é o nome oficial desse composto. Vocês estão acompanhando pela apostila ali, mas se colocar nome oficial, vou repetir. Nome, cadeia principal é essa daqui. Então, eu tenho metil, propenoato, propenoato de metila. Metil, propenoato de metila. E esse metilpropenoato de metila, ele tem um nome comercial, técnico, industrial, chamado metil meta-acrilato de metila. Por que meta-acrilato de metila? Se você tirar isso daqui, ó, 1, 2, 3, C dupla O presa OH, vem daquele ácido propenóico, que é o ácido acrílico. Como eu tenho acrílico, troca a terminação ico para ato, vai virar acrilato. Então, por isso que é chamado de metil meta-acrilato de metila. Esse meta, eu não sei de onde os caras tiram, mas de qualquer maneira, é o nome industrial. Metil meta-acrilato de metila. Arrebenta essa dupla ligação e aí você vai ter uma repetição de várias vezes desse monômero em que você vai ter o polimeta-acrilato de metila. E é o popular acrílico. Popular acrílico. Aí tem éster, sim, tá bem, vendo aqui temos um éster aqui, ó. C dupla O presa a oxigênio e o radical é um éster. Qual é o nome do éster de origem? Metil propenoato, 1, 2, 3, propenoato de metila. É um éster. Tanto que muitas vezes essas estruturas são chamadas de poliésteres. Poliéster, porque o éster se repete várias e várias vezes, mas é um dos poliésteres que você vai encontrar. E aí, quando você arrebenta aquela dupla ligação, lembrando que todos esses polímeros são polímeros de adição. Arrebenta a dupla para formar um monômero em que você tem a repetição dessa estrutura. E esse polimetacrilato de metila é chamado de acrílico, e para que ele serve? Lentes de contatos rígidas. Para quem usa lente de contato, já usou lente de contato, hoje tem as lentes de contato flexíveis, que não é esse material, mas tem a lente de contato rígida. Essa lente de contato rígida é feita de polimetacrilato de metila. Só que, além disso, tem gente que vai sentir até alguns suspiros aqui, ó, esses copos acrílicos. Tá certo que alguns de vocês são menores de idade, então não deveriam participar desse tipo de festa, mas tem duas palavrinhas que são lá da língua inglesa, que para alguns aí vão dar certos suspiros. Open bar. Tem gente que prefere o chamado open food, mas de qualquer maneira, o open bar, aquelas festas de open bar em que você tem liberado chocomilk, capo de uva, lembra disso? Ou então, open bar de água mineral com gás, que delícia, em Sandy Júnior. Aí você tem lá os copos de acrílico. Então, na hora que você vai nessas festas, você recebe, de presente, você pagou, um copo plástico desses aqui. Só não é um copo plástico mole, como aqueles que você bebe água ou toma café. É um copo rígido de acrílico. E esses copos têm aquelas cores malucas lá, laranja, verde, amarelo, tem lá o slogan da festa e coisa do gênero. E muitas vezes você tem em casa vários dessas festas. Nossa, foi uma festa lá. E fora, se tudo der certo, ano que vem vai voltar tudo normal, vai ter vacina, e a gente vai superar essa. Vocês vão naquelas festas da faculdade. Se bobear, tem festa todo dia. Vai ter segunda-feira, festa da farmácia. Na terça-feira, festa de engenharia. Na quarta-feira, festa da medicina. Na quinta-feira, festa da filosofia. Na sexta-feira, festa da biologia.
E todas essas festas vai ter esses copos, que é o chamado copo de acrílico. Então, esses copos de acrílico são muito comuns nessas festas open bar. Saudades de algumas vezes esse processo. Então, isso é o chamado copo de acrílico. Então, lentes de contato rígidas, lanternas de automóveis e semáforos, viseiras de motos e enfeites. Que vê outro uso muito comum do acrílico? Aqui, ó. Então, você tem lá, vai no mercado, lá no mercado tem aquela proteção lá para o atendente que está lá do caixa, que é exatamente uma placa de acrílico. Capacete, ou então tem aquelas pessoas, se você for votar no domingo. Lá no domingo se viu lá que a moça lá, ou a pessoa que estava lá trabalhando lá, ela tinha lá uma proteção transparente. O que é essa proteção transparente? Acrílico. Talvez essa imagem aqui venha aparecer na nossa prova. Por quê? Porque é uma imagem muito, muito recorrente de 2020. Quem imaginava em 2019, e olha que muitos de vocês reclamaram do ano de 2019, nem sabia o que vinha pela frente, ia imaginar que você ia no mercado, se era um comércio qualquer, ia ter uma separação de acrílico entre você e o caixa. Então, essas proteções de acrílico podem aparecer na nossa prova. Então, imagine assim, o Enem, aparece essa imagem. E qual é o polímero que eu tenho nesse material transparente? Acrílico, o polimeta-acrilato de metila. E pode ter certeza que ele vai tentar botar essa nomenclatura aqui. Para quê? Para tentar te assustar. Nossa, polimeta-acrilato. Nem se falar direito o nome, o termo deve ser uma questão difícil. Polimeta-acrilato de metila, PMMA, sigla inglesa, mas nada mais é do que o acrílico. E fora aqui em casa, provavelmente você deve ter algum vaso, alguma jarra, algum copo, ou então algum objeto de decoração que é transparente e que é feito de acrílico. Normalmente tem aquelas festas de formatura, então se tem alguma coisa assim, que é um cubo transparente, parece de vidro, mas não é vidro. E lá no centro desse cubo tem lá uma simbologia do teu signo, lá do curso que você vai fazer no vestibular, e embaixo tem uma luz de LED, então aquele negócio fica iluminado, fica bonito, assim, então, isso lá não é vidro, isso lá é acrílico. Tem algumas vezes que você encontra acrílico no box do banheiro. Tem o vidro, que é vidro mesmo, e tem algumas vezes que o box é feito de um material acrílico. Ele imita o vidro, mas não é o vidro. Tanto que viseira de moto, por exemplo, de capacete. Viseira de capacete, você tem exatamente a estrutura do acrílico. Ou então tem aquelas motos que tem assim uma redoma para cima, muitas vezes se proteger da chuva. Aquela viseira da moto, ela é feita também de acrílico. Muito comum no nosso dia a dia, muito comum mesmo. E uma coisa que eu espero muito que vocês demorem muito, muito para usar, para vocês não, mas que vocês vão usar de forma direta, é o poliacrilato de sódio. O que é o poliacrilato de sódio? Você vai pegar novamente a lã acrílica, repare que é aquele mesmo polímero da lã acrílica, que é o acrilato de metila. Você tem lá 1, 2, 3, C dupla O, é igualzinho, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, quer ver? Se você voltar aqui, ó, o primeiro polímero acrílico que você estudou é essa aqui, ó. O poliacrilonitrilo, PAN. Poliacrilonitrilo, que é isso aqui. Tem 3 carbonos, mas tem uma nitrila na ponta. Aí o que acontece? Aí você tem o polimeta-acrilato de metila, que tem um radical metil no ácido acrílico. E aí esse próximo polímero é o poliacrilato de sódio. Repare que ele não tem o radical. Não tem o radical. Só tem a estrutura do CH2, C, C dupla O, presa O e o radical. Essa é a diferença. Que o outro tinha um radical metil. E aqui não tem mais o radical metil. Então, ele vem do ácido propenoico, tira aqui, ó, se aqui no lugar da minha mão tivesse um H, CH2, CH, C dupla O, presa OH, ele é derivado do ácido propenoico, e esse ácido propenoico é chamado de ácido acrílico. Ácido acrílico. Troca a terminação ico para ato para virar acrilato de metila. Então, antes que alguém pergunte, é um éster? É um éster. Repare que nós temos novamente a função éster nesse sistema. Então, os derivados acrílicos são ésteres, todos eles. O PAN, poliacrilato de metila, lá você tem um nitrilo. Tá tudo bem. Agora, os outros
acrílicos que você encontra na vida são ésteres. Então, o acrílico, de uma forma geral, e o acrilato de metila é exatamente uma estrutura que tem como função o éster. O que acontece? Arrebenta a dupla ligação, eu vou ter o poliacrilato de metila. O que eu faço com esse poliacrilato de metila? O poliacrilato de metila, deixa eu apagar aqui, ele vai reagir com hidróxido de sódio e vai acontecer um processo chamado de hidrólise básica. Vou romper a ligação do C-O para formar esse composto aqui, ó, poliacrilato de sódio. Esse é o poliacrilato de sódio. De onde que ele veio? Ele veio do ácido acrílico, só que do acrilato de metila. Poliacrilato de metila tem a polimerização, então eu pego esse polímero, vou fazer uma reação com N moléculas de hidróxido de sódio, vou arrebentar essa ligação para ficar o poliacrilato de sódio mais várias moléculas do metanol. Olha bem, na hora que você olha uma reação dessa, você fala assim, meu Deus, olha o tamanho desse processo, meu Deus, é muita coisa para você entender. Na prova de vestibular, o que o vestibular vai fazer de você? Que função orgânica eu tenho aqui? C-O presa O, um éster. Ponto, resolve. Estou fazendo uma reação com hidróxido de sódio. Nessa reação, eu estou quebrando essa ligação aqui, o C-O com oxigênio, um processo de hidrólise básica. Não muito tempo atrás, você estudou esterificação barra hidrólise. Ácido reage com base, ácido reage com álcool, produzindo éster mais água. Quando o éster reage com a água, vai produzir o ácido e a base. Só que se for uma hidrólise básica, a hidrólise básica, o éster reage com a base, produzindo sal, que lá no processo era um sabão, mais o etanol, ou o álcool em questão. Aqui você vai ter o poliacrilato de sódio mais o metanol. Então, o metanol é retirado. E para que serve o poliacrilato de sódio? Eu espero que demore muito para você utilizar isso de maneira direta. Mas é a fralda descartável. Então, espero muito que vocês se formem, façam tudo o que vocês têm que fazer. Aí, vai que acontece no meio do caminho e aparece um filho. Ah, professor, é uma tragédia. Não, filho não é uma tragédia, filho é uma bênção, desde que seja no momento certo e quando tenha o processo que você quer. Agora, além da fralda descartável, absorvente íntimo. Lá você tem uma estrutura que absorve o líquido, que absorve o fluido. Você já pensou, se mulher, se não tivesse a química no seu dia a dia, se não tivesse a química presente na sua vida, você imagina aqueles dias em que você está menstruando, você teria que usar um pano, teria que usar... Pergunte para suas avós, ou bisavós, se for viu, o que ela usava quando ela misturava a mãe, se bem que elas casavam cedo, né, 13, 14 anos, o povo já casado, estava cheio de filho, então, mas de qualquer maneira, o que eles usavam? Panos. Você imagina que coisa desconfortável. Hoje nós temos aí uma tecnologia da química. Para quem fala assim, não usa química no dia a dia, usa, e como usa. Então, fralda descartável e os absorventes íntimos apresentam esse acrilato de sódio. E se eu pouco me engano, isso aqui não tem no material de vocês. Eu coloquei um plástico extra, um polímero extra, porque pode aparecer nas nossas provas. Então, o poliacrilato de sódio, ele faz a grande absorção de água justamente porque tem uma interação de íon dipolo. Esse sódio aqui, ó, ele atrai com muita facilidade a molécula de água. Então, você tem um material que é altamente absorvente. Então, poliacrilato de sódio tem essa grande característica. Essa reação pode se chamar de saponificação? Não. Não é saponificação porque a saponificação tem que produzir um sabão. E o sabão, ele tem que ter uma cadeia muito longa carbônica. Ótima pergunta isso. Até estava esperando alguém perguntar assim, ó. E repare que aqui eu tenho uma cadeia curtinha. Repare que a saponificação é um sal derivado de ácido graxo. E ácido graxo é um ácido que tem, no mínimo, 11 átomos de carbono. E aqui, no nosso monômero, nós não temos tantos carbonos. Então, uma saponificação é uma reação que produz o sabão. E sabão é um sal de ácido graxo. Se aqui em cima tivesse
por exemplo, uns 11, 12, 13 átomos de carbono, aí sim poderia ser chamada de saponificação. Essa reação é chamada de hidrólise básica. A reação de produção de sabão é uma hidrólise básica, isso é correto. Mas aqui eu não poderia dizer que é uma saponificação. Ótima pergunta, isso. Ótima pergunta mesmo. Tá, absorve por causa do Na? Perfeito. Então, ali, ó, a grande vantagem desse polímero, porque nós temos as cargas, a carga negativa do oxigênio e a carga positiva do sódio. Eu tenho ligação iônica. Essa carga positiva do sódio atrai o oxigênio da água e a carga negativa do oxigênio atrai o hidrogênio da água. Então, só melhorando a pergunta ali, ó, absorve por causa do Na+, e do O-. Os dois é que atraem as moléculas de água. O sódio mais atrai pelo oxigênio e o oxigênio negativo atrai pelo hidrogênio a molécula de água. Então, ambos os íons atraem as moléculas de água. É uma chamada força íon dipolo. O íon pela presença do sódio mais e do oxigênio menos, e o dipolo pela molécula de água. Então, você já deve ter visto isso lá com o Jamal, lá em forças intermoleculares, lá em propriedades coligativas. Porque quando você coloca sal na água, aumenta o ponto de ebulição, diminui o ponto de congelamento, aumenta a pressão osmótica pela interação do íon dipolo. O íon pelo sódio mais e pela carga negativa do oxigênio, e o dipolo que vem da molécula de água. Assim que funcionam esses sistemas. Então, o poliacrilato de sódio é encontrado no absorvente íntimo e nas fraldas descartáveis. Então, bem trabalhado também no nosso dia a dia. Então, para quem tem bebê, criança pequena, olha só que a vantagem. Se você voltar no tempo e espaço, tinha que usar fralda de algodão, aquele negócio tinha que lavar, tinha que pendurar no varal. Hoje você usa o material descartável. Então, novamente, a facilidade do dia a dia que a química trouxe através desses polímeros. Então, poliacrilato de sódio que fecha os nossos polímeros acrílicos. E aí, para fechar os polímeros de adição, nós vamos falar sobre dois polímeros diênicos. Dien, que tem duas duplas ligações. Só que essas duas duplas ligações, elas vão apresentar ressonância. Vocês vão lembrar, lá nas aulas de adição, quando você adicionava um alcadieno conjugado. Dupla, simples, dupla ligação, nós chamávamos essa reação especial de reação de adição 1,4. Por quê? Porque eu vou adicionar no carbono 1 e no carbono 4. Só que como eu tenho duas duplas ligações, as duas duplas se rompem, só que vão ficar duas ligações sigma sobrando, e essas ligações sigma se arrumam para formar a ligação π no centro da estrutura. Então, os polímeros diênicos é aqueles que têm dupla, simples, dupla ligação, as duplas ligações conjugadas. Só que arrebenta as duas duplas da ponta para formar uma dupla ligação no centro da estrutura. Qual é o principal polímero de adição que você encontra com facilidade no seu dia a dia? Pronto, você só acompanha pela apostila, se vai encontrar nesse composto aqui, ó, a borracha natural. Então, a história da borracha natural, ela vem de uma árvore chamada seringueira, aí você corta a seringueira, faz aqueles sulcos, e lá você retira uma resina chamada látex. Esse látex depois é aquecido, é fumaciado, etc. e você tem a borracha natural. A borracha natural, ela é derivada desse composto aqui, ó. Então, temos um monômero. Esse monômero, pode ter certeza, se colocar uma questão envolvendo borracha, ele vai pedir a nomenclatura do monômero de origem. Cadeia principal, tudo que está fora da cadeia é chamado de radical. Esse radical, ele pode até vir para cá, mas se ele vir para esse carbono, é o mesmo anterior, então não vai mudar a nomenclatura. Então, você vai ter metil, 4 carbonos but, duas duplas ligações. Só que essa dupla, ela pode estar aqui ou aqui. A dupla ligação pode trocar de posição, então tem que indicar a numeração. Metil, but, 1,3-dieno. Ou metil, buta, 1,3-dieno. Tem alguns autores que colocam A e tem gente que não coloca. Eu não colocaria, mas de qualquer maneira, metil, but, 1,3-dieno.
Só que esse composto, para quem tem caneta de marca-texto, marca em cima, ele é chamado de isopreno. Grava bem esse nome. A borracha natural é um derivado do poliisopreno. O isopreno é o metilbuta-1,3-dieno. É o único polímero diênico que você precisa se preocupar. Isopreno. E aí você tem a chamada borracha natural. Então, o que acontece? Ó? As duas duplas ligações se rompem, formando a dupla no centro, e cada carbono das pontas fica o monômero. E essa estrutura se repete tantas vezes for necessário. Cerca de 30% do total de elastômeros consumidos no mundo vem da borracha natural da seringueira. Então, se você pegar essa borracha aqui, ó, elástico de dinheiro, esse elástico ele é feito desse isopreno. Então, o isopreno nada mais é do que um derivado da seringueira. Para quem gosta de história, vai fazer alguma coisa da hora, nós tivemos aí o ciclo da borracha. Tanto que, nesse ciclo da borracha, que nós compramos o Acre, da Bolívia. Então, para quem gosta da história, o Brasil não tinha um Acre no ciclo da borracha, compraram um Acre porque era rica em seringueiras. Então, trouxe muito dinheiro lá para o norte, então Belém, para quem já foi para Belém, para Manaus, você tem lá os resquícios da era de ouro da borracha. Só que daí os químicos, eles estragaram isso porque também as seringueiras foram plantadas em outras regiões, aí a borracha entrou em declínio, todo aquele processo que você já estudou na história. Então, a borracha natural, ela é derivada da seringueira e ela tem como referência o isopreno. Grava bem esse nome. Passa em cima a caneta marca-texto do isopreno para mostrar esse material. Professor, é muito difícil ficar anotando. Depois, esse arquivo já está disponível para você. Está lá, tudo lá no seu arquivo, para você fazer devido à consulta. Ingleses fizeram biopirataria, perfeito. E entra a parte da história que entra no nosso sistema. Então, fizeram biopirataria, levaram as mudas, plantaram na África, aí teve grande produção porque estava quase o mesmo clima, todo aquele processo que você já estudou. E aí o ciclo da borracha entrou em declínio, basicamente abandonaram depois a região, só que depois voltou com outros procedimentos e coisas do gênero. Então, é importante, ele pode muito bem ser cobrado numa questão do Enem, envolvendo essa parte da história, o ciclo da borracha, o declínio da borracha, a cultura que trouxe esse processo. Tem lá o teatro lá de Belém, que é uma coisa magnífica, construída com riqueza que veio da borracha. Só que a borracha tem um problema. A borracha natural, do jeito que ela é retirada da natureza, depois produzida, ela, quando esquenta, ela fica mole e pegajosa. É como se fosse pisar nos chicletes no verão. E quando esfria, ela fica dura e quebradiça. Dura e quebradiça. Esse é o problema da borracha natural. Então, quando esquenta, ela derrete e fica pegajosa, e quando esfria, ela fica dura e quebradiça. Eu não poderia fazer um pneu, por exemplo, só com borracha natural. Porque no frio, o pneu ia quebrar, e no verão, o pneu ia derreter. Ia ficar mole, pegajoso e derreter no asfalto, como se fossem chicletes. Então, qual foi a solução para a borracha? A solução foi a chamada borracha vulcanizada. Não se preocupem com esses mecanismos que eu coloquei aqui, só preocupe com a análise que eu tenho. Aqui em cima eu tenho a borracha natural. Então, lá, vários monômeros, vários polímeros da borracha natural. Só como eu falei, a borracha natural, ela é mole e pegajosa. Quando esquenta, quando esfria, fica dura e quebradiça. Para evitar esse problema, um inglês chamado Charles Goodyear. Olha só, Goodyear, vocês vão fazer analogia com alguma coisa que vocês já viram por aí. O pneu. Então, a borracha vulcanizada, o que o Charles Goodyear fez? Ele acrescentou enxofre. Então, repare que eu pego a borracha natural, acrescento, se eu for me engano, entre 3 a 8% de enxofre, e quando você acrescenta enxofre, repare que aqui é a minha cadeia linear. Na hora que eu acrescento enxofre, nós vamos ter uma cadeia cruzada. E quando a cadeia fica cruzada, você tem uma resistência para esse tipo de estrutura. E aí nós temos a chamada borracha vulcanizada. Portanto, caiu já em prova? Já. Professor, o que é uma borracha vulcanizada? A vulcanizada que vem de vulcão. Tá, até pode ser. Só que qual é um produto que o vulcão oferece para o ser humano, além da lava, obviamente? O enxofre. Portanto,
A borracha vulcanizada é aquela que tem enxofre na sua composição. Professor, isso é importante para a prova? Sim, é importante para a prova. Borracha vulcanizada é a borracha natural que foi adicionado 3 a 8% de enxofre. A porcentagem não precisa se preocupar, mas a borracha vulcanizada é uma borracha natural em que foi acrescentado enxofre. E esse enxofre forma ligações cruzadas, a chamada ligação de sulfeto, e essa ligação cruzada deixa a nossa estrutura mais rígida. Aqui em cima nós temos uma cadeia linear, essa cadeia linear pode ser flexível. Eu posso derreter isso sem problema qualquer. Na hora que você coloca a borracha vulcanizada, vira estrutura rígida, aí você vai ter o chamado termofixo, ou polímero termofixo. Não dá mais para remoldar. Eu não posso derreter pneu. Se você pegar um pneu de carro, por exemplo, esquentar o pneu de carro, ele se decompõe ou ele queima. Mas ele não pode ser mais remoldado. Professor, mas tem o pneu remold. O pneu remold, eles colocam uma camada sobre a estrutura, sobre a carcaça que você já tem. Tanto que a expressão remold não deveria ser colocada, porque ele não é remoldado. Simplesmente eles colocam uma outra camada sobre a estrutura do pneu. Então, essa é a ideia. Ah, professor, tem os pneus remoldados. Não derretem o pneu. Eles colocam uma camada nova de outro polímero em cima, de mais um pouco de borracha vulcanizada em cima, para aproveitar a estrutura metálica que você tem, a estrutura do pneu que você tem. Mas a estrutura, o nome remold, não deveria ser usado para esse pneu, porque ele não foi remoldado, ele não derreteu para fazer outro pneu, porque a borracha vulcanizada não é um termoplástico. Não é, ela não é remoldada, não pode ser aquecida e pode ser derretida. A borracha vulcanizada ela é um termofixo, é um polímero termofixo. Simplesmente não dá mais para remoldar depois que você fez essa estrutura. Então, aqui, importante para o vestibular, importantíssimo. Então, quando eu falo em borracha vulcanizada, é uma borracha natural, o derivado do isopreno, em que você adiciona enxofre. Ponto, resolve esse sistema. Sintética. Então, aí o que aconteceu? Por que o ciclo da borracha entrou em declínio? O Enzo deu lá a biopirataria. Os ingleses levaram mudas à seringueira para plantar em outras regiões. Porém, os químicos também criaram uma borracha sintética. Só que a borracha sintética, ela é feita através de copolímeros. Copolímeros. Chinelos é feito disso também, borrachas vulcanizadas, sim. Chinelo, talvez você encontra luva de látex em casa. Se bem que essas luvas, muitas vezes, a luva, aquela luva que muitas vezes tem usa lá, ela é feita de borracha natural. Aquela assim, se você esquentar ela, ela derrete, ela fica lá pegajosa. Então, aquela luva de borracha que você tem, ela é feita de borracha natural. Mas provavelmente o chinelão que a gente tem e tal, ele é feito de borracha vulcanizada. Perfeito. Então, aquela famosa Havaiana, que quando tira esse do prego embaixo, tá, aquela coisa do gênero, ela é feita de borracha vulcanizada. Perfeito. Embora existam alguns chinelos que são mais confortáveis, eles são mais molinhos. Esse chinelo, ele derrete. Ele fica mole, pegajoso, se você botar no asfalto, faz o teste. O dia que estiver muito quente, vai no asfalto, bota o chinelo no asfalto. Se ele não derreter, é porque a borracha vulcaniza. Se ele derreter, você perde o chinelo, obviamente, ele é feito de borracha natural. Então, esse é o teste clássico para saber. Aquece. Se derreter, é borracha natural. Se não derreter, é borracha vulcanizada. Teste clássico da temperatura. Agora, a borracha sintética, só vou fazer o comentário aqui, mas o grande comentário é esse aqui de cima. É um copolímero. Você já reparou que todos os monômeros que eu trabalhei até agora, todos os monômeros eram iguais. Todos eram iguais. Polietileno, policloreto, flúor, ou seja, o politetrafluorocloreto de etila, todos esses materiais eram a mesma estrutura e que se repetia. Agora não. Eu vou pegar agora monômeros diferentes. Eu vou pegar o buta-1,3-dieno. Repare que isso aqui não é o polímero natural da seringueira, não é. Lá eu tinha metil, but-1,3-dieno. Aqui não tem o radical metil. Vou reagir com estireno. Reparem que o estireno, que é o isopor, eu vou pegar o but-1,3-dieno e vou reagir com estireno. Reparem que agora eu tenho dois monômeros diferentes.
Quando você estiver trabalhando com monômeros diferentes, você vai ter o copolímero. Eu escrevi novamente aqui, ó. Formados pela adição de 2 ou mais monômeros diferentes. Quando tem o mesmo monômero, é o homopolímero. Quando tiver polímeros, monômeros diferentes, você vai ter um copolímero. Importante essa definição. Gravem bem essa definição. Então, quando tiver o mesmo monômero repetindo, um homopolímero. Quando você tiver 2 ou mais monômeros de origem, copolímeros. Tanto que muitos de vocês têm plano de saúde por coparticipação. Não é você que paga sozinho, Zé, não é o plano que paga sozinho, você também paga uma pequena taxa, porque co representa que é mais do que um. Copolímeros, mais do que um monômero em ação. Aí eu pego o butadieno, que é derivado do petróleo, pego o estireno, que também é um derivado do petróleo, e formo a chamada Buna-S. Por que Buna-S? Porque eu tenho butadieno, sódio usado como catalisador, e S porque vem do estireno. Mas estireno vem de E, só que não esqueça que é derivado da língua inglesa. E o PS, o poliestireno, vem o Buna-S. Tem Buna-N, que é derivado do acrílico, que tem nitrogênio, essas coisas do gênero. Então, a ideia da borracha sintética não me preocuparia com a reação, mas me preocuparia com o conceito de copolímero. Co representa mais do que um. Portanto, pega 2 monômeros diferentes, vai formar um único polímero final, que é o Buna-S, o SBr. E o SBr, muito usado em pneu. A principal borracha utilizada na banda de rodagem dos pneus é a Buna-S, ou SBr, o estireno butadiene rubber. Ou seja, por que é SBr? Língua inglesa entra em ação. Então, o pneu, ele tem uma parte da borracha natural, vulcanizada, e a banda de rodagem que você tem esse SBr. Justamente por quê? Se você colocar só de borracha vulcanizada, se você pegar a borracha que você usa para apagar o lápis, na hora que você esfrega ali, já acabou. Se você tivesse um pneu feito de borracha vulcanizada, iria durar uma semana. Ou dependendo da viagem que você faz, ia gastar com muita rapidez. Então, o que se tem? Um pneu de borracha vulcanizada tem uma estrutura metálica, que é a estrutura do pneu, e na banda de rodagem eles colocam a borracha sintética. Então, essa é a grande vantagem da borracha sintética, ela tem uma alta resistência, ela demora para gastar. Então, essa é a vantagem da borracha sintética. Então, é melhor não arriscar. Então, tem gente que tem um cuidado com o chinelo de tal maneira, mas tá aí. Essa é a chamada borracha sintética. E só para provar para vocês, veja bem, uma questão do ITA. Talvez o vestibular, talvez não, é o vestibular mais difícil que você vai encontrar no mundo. Assinale a opção que indica o polímero da borracha natural. Vou pedir para vocês grifarem que isso cai em prova. Qual é o nome do polímero natural da borracha? Aí você tem poliestireno, poliisopreno, polimetacrilato de metila, polipropileno, poliuretano. Qual é o monômero ou qual é a estrutura lá da borracha natural? Isopreno. Portanto, resposta correta, letra B, poliisopreno. Você pega o isopreno, polimeriza, poliisopreno ou borracha natural. Então, só para vocês terem uma ideia que pode cair em prova, tá certo? Um vestibular bem complicado, mas de qualquer maneira, trago a nossa referência aqui. E aí, o neopreno, outro polímero de adição que você encontra. A única diferença do neopreno para as outras estruturas é que ela tem um cloro. Então, eu tenho cloropreno. O isopreno era aquele metil, but, 1,3-dieno. Cloropreno arrebenta as duas duplas ligações, a dupla ligação vai para o centro, você vai ter o neopreno. Roupas de mergulho, deixa eu colocar as imagens aqui, pronto. Roupas de mergulho, tecidos para ortopedia. Então, joelheira, ombreira, aí muitas vezes tem algum problema de alguma articulação, se coloca um tecido. Que tecido que é esse? Neopreno. E o que é o neopreno? A base da nossa estrutura é o cloro but 1,3-dieno. Esse é o chamado cloropreno ou 2-cloro but 1,3-dieno. Esse é o nome do nosso composto. Então, 2-cloro, porque o cloro pode estar na ponta, 2-cloro but, tracinho, 1,3, tracinho, dieno. Esse é o nome oficial para o neopreno.
neopreno ou neoprene. Então, roupa de mergulho, para quem gosta de surf, tem lá uma camisa, uma calça, bermudas, você tem lá ciclismo, que tem aquela calça especial, neopreno, joelheiras, ombreiras, tudo esse material que você tem aí, munhequeira, muitas vezes o pessoal tem problema no punho, roupas feitas de neopreno. Ponto. Resolve esse sistema. Como é que está meu tempo? Está tranquilo ainda? Está. E aí, para fecharmos o sistema de adição, tem um polímero chamado polímero condutor. Vocês estudaram na física que os metais são bons condutores de eletricidade. Qual é o melhor metal condutor de eletricidade? A prata, o ouro e o cobre. São os 3 grandes condutores de eletricidade. Porém, nada se compara à condução de corrente elétrica desse composto. O poliacetileno. Lembrando que quando eu tenho 2 carbonos e uma tripla ligação, é o etino. Só que o etino é chamado de acetileno. Lembra disso lá do comecinho aí? Não tem desculpa, porque ainda estávamos em sala de aula. Professor, a gente nunca esteve em sala de aula. Estivemos bem no comecinho do ano, tivemos algumas aulas, 5 ou 6 semanas que nós estávamos presentes em sala. Esse acetileno tem uma tripla, agora cuidado, nessa tripla tem 2 ligações pi. Arrebenta uma dessas ligações e você vai ter o chamado poliacetileno. Para que serve o poliacetileno? Venha. Não, acho que travou aqui o negócio. Opa, vem agora. Então, o poliacetileno, ele vai ter uma dupla ligação, só que essa dupla ligação vai ser ressonante, ó. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, e vai ter os limites físicos desse polímero. O poliacetileno, ele tem alta condutividade elétrica, várias vezes maior do que a prata. Então, hoje, isso aqui é muito moderno. Então, os polímeros condutores de corrente elétrica. Geralmente, polímero era sinônimo de isolante elétrico. Então, em volta do fio elétrico, você tem polímero. Algumas vezes, você tem lá isolantes elétricos, como a tomada, o interruptor. Eles são isolantes elétricos. E aí, o inverso. Você vai ter um plástico, um polímero, que é altamente condutor de corrente elétrica, mas muitas vezes maior do que a prata. Então, lá tem lá uma unidade que mede condutividade elétrica, se pouco me engano, da prata é 47, que é um dos melhores condutores. Esse poliacetileno, ele é superior a 300 em termos de condução de corrente elétrica. Então, é um material que veio e vai entrar em breve no nosso sistema, porque ele tem alta condutividade elétrica. Não tem no material de vocês, mas como isso aqui é modernidade, é preciso fazer esses comentários. Então, poliacetileno, derivado do acetileno, e a grande vantagem dele é ser ótimo condutor de corrente elétrica. Ponto, resolve. Agora, a curiosidade. Quando você pegar, deixa eu só pegar depois, não, caiu aqui. Quando você pegar esses processos aqui, ó, caiu aqui. Então, esses números aqui, quando se fala em reciclagem, se pega qualquer pote plástico que você tenha por aí, qualquer. Então, como é que se pegar um pote plástico, acho que eu tenho o meu aqui, ó. Se lembrar aqui, ó, deixei ainda tal. A minha forminha de gelo. Se vocês olharem em algum lugar, ó, aqui nós temos o número 3. O número 3 corresponde a PVC. Então, essa forminha de gelo, ela é feita de PVC. Para que servem esses números? Percebam que nós temos um processo cíclico, e esse processo cíclico indica o quê? Reciclagem, reutilização. Então, nós temos os 3 R's da ecologia. Só que esses números, eles servem para facilitar esse processo de reuso e reciclagem. O polietileno terftalato, que eu vou comentar já, que é um polímero de condensação. PEAD, polietileno de alta densidade. 3, PVC, policloreto de vinila. 4, polietileno de baixa densidade, sacola plástica, entra aqui. 5, PP, polipropileno. PS, poliestireno. E os 7, outros polímeros. Então, tem muitas vezes polímeros que já foram utilizados, que é uma mistura de outros, aí você tem o 7. Mas quando você quer reutilizar ou reciclar certos materiais, você separa pelo número. Pode observar, qualquer material que você tenha polimérico em casa, qualquer pote que você tiver, ou qualquer instrumento de plástico, dá uma olhadinha embaixo dessa embalagem, lá você vai encontrar um número. E esse número corresponde a um desses polímeros em questão. Se não tem nada, entra no 7, que são os outros
polímeros que você encontra. Então, essa é a ideia da reciclagem, da reutilização desses polímeros. Pois bem, e para fechar, entra em cena os chamados polímeros de condensação. Os polímeros de condensação são estruturas bem complexas, então não me preocuparia com a reação, mas me preocuparia com algumas coisas importantes na teoria. A síntese é formada por reações de substituição, isso é importante, em que ocorre a eliminação de uma molécula menor, geralmente água, HCl, amônia. Então, eu falei lá no comecinho que os polímeros de adição, quebra da ligação pi, e os polímeros de condensação são reações de substituição, em que é eliminada uma molécula pequena, água, HCl, amônia, e você forma o polímero na estrutura maior. Então, isso é importante, a primeira frase. A síntese é formada por uma reação de substituição, em que você elimina uma molécula de água. Professor, mas eu não poderia dizer que é uma reação de eliminação? Não, porque você vai ter estruturas, essas estruturas reagem, uma parte da estrutura 1 pega uma parte da estrutura 2, reage, só que forma uma molécula de água, um HCl. Isso é um polímero de condensação. Outra coisa importantíssima, nesse tipo de polimerização, a grande maioria, os monômeros apresentam funções orgânicas nas duas extremidades da cadeia. Na grande maioria, obviamente, não é uma lei, é uma regra geral. Então, os polímeros de condensação, eles são formados por monômeros em que eles apresentam a função dupla, uma em cada ponta. Isso é um polímero de condensação. Pergunta, tinha aquilo do 2, 4 e 5 em plástico serem melhores para a saúde, como isso funciona? Aí é uma questão só de teste, ou seja, como é que sabe se o polímero faz bem ou não para a nossa saúde? Teste, experimental, não dá para saber pela teoria. Olha, esse composto aqui, não dá. Se fosse isso, vacina, por que eles fazem teste? Ah, para ver se tem algum efeito colateral. Os plásticos, eles fizeram os testes, ou seja, plástico 1. Não tem problema, tanto que nós usamos o plástico 1 como PET, ou seja, ele serve para armazenar líquidos do dia a dia. O PET não serve para esquentar material. O 2. Opa, o 2, ele tem liberação de substâncias, não serve. Mas o 5, o poliestireno, ele já tem vantagem para o nosso organismo. É tudo por maneira experimental. São testes que eles fazem em ratos para ver se liberam ou não substâncias, testes que é feito com aparelhos no laboratório. Então, não dá para saber, olhando a estrutura de polímero, é ou não saudável para o nosso organismo no aquecimento. Então, eles fazem testes experimentais. Então, o ideal que você use, geralmente, o poliestireno e o PVC. Às vezes, esse PVC ele pode ser aquecido, tanto que tem cano para água quente, que não tem problema qualquer. Então, alguns desses polímeros, eles são mais saudáveis para o aquecimento, bem claro. Mas o poliestireno, tenho certeza que ele não libera o fitalato quando faz o aquecimento. Então, na olhadinha, se tem o número 5 lá, o polipropileno também, se eu pouco me engano, não tem mais esses problemas. Então, dá uma olhadinha lá, plásticos liberados para o aquecimento. Você vai ver uma lista deles lá, mas é tudo de maneira experimental, são testes que você faz em laboratório. Então, volta para cá. Polímeros de condensação são reações de substituição em que você elimina uma molécula pequena. Só que para ter um polímero de condensação, eu preciso da função orgânica nas duas pontas. Lá você vai ter um polímero de condensação. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas acho que dá, quer ver? Questão da FUVEST. Os poliésteres são polímeros fabricados por condensação de dois monômeros diferentes em sucessivas reações de esterificação. Dentre os pares de monômeros abaixo, lá, 1, 2, 3, 4, acho que dá para enxergar, está meio curto lá, mas estamos 1, mas acho que dá para enxergar sim. Poliésteres podem ser formados. Então, veja bem, eu quero saber qual desses pares, ou qual par, pode produzir um polímero de condensação. Então, lembrando, que para ser um polímero de condensação, eu tenho que ter função nas duas pontas. Se você olhar o polímero 1, eu tenho um ácido carboxílico na ponta direita, e eu tenho um álcool. Se esse éster reagir com esse álcool, vai formar apenas um éster. Portanto, não é polímero de condensação.
Aqui sim, ó, eu tenho polímero, função orgânica na ponta esquerda e na ponta direita. Opa, isso aqui já é um bom pré-requisito. Mas o meu álcool só tem uma ponta com função, então ele não serve. Polímero 3, só tem função orgânica numa ponta. O álcool tem 2 vezes a função, uma em cada ponta. Mas o ácido não apresenta o pré-requisito para o polímero de condensação. O 4 é o único possível que eu tenho. Ó. Ácido na ponta esquerda, ácido na ponta direita. Álcool na ponta esquerda, álcool na ponta direita. Por quê? Porque essa hidroxila pega o hidrogênio, sai a molécula de água, vai formar o éster. Só que aqui, ó, essa hidroxila aqui vai pegar o ácido carboxílico da segunda estrutura para formar mais uma molécula de água, e mais outra água, e mais uma outra água. Então, os polímeros de condensação, a sua grande maioria, apresentam pontas com funções duplicadas. Então, eu tenho a função na ponta, tem outra função, essas funções vão pegando outras cadeias para formar o polímero. Então, cuidado, essa informação que eu coloquei de forma anterior aqui, ó, nesse tipo de polimerização, os monômeros apresentam funções orgânicas nas 2 extremidades da cadeia. É aí que entra todo esse nosso material. Agora, quando eu falo em polímeros de condensação, vou comentar um aqui, quer ver? Eu só vou fazer os comentários agora. Baquelite, como é que funciona essa baquelite? Repare que são reações complexas, bem complexas, eu não me preocuparia aqui. Fenol reagindo com metamal, que é um aldeído, mais um fenol. Repare que são copolímeros, monômeros diferentes. Aí o hidrogênio pega o oxigênio do aldeído mais o hidrogênio de outra molécula do fenol para formar a molécula de água. E aí ocorre a formação do polifenol. Por que polifenol? Porque eu tenho várias estruturas do fenol. E repare que esse polifenol, ele tem uma estrutura rígida, ligações cruzadas. Portanto, ele é um termo fixo. Plástico termofixo, resistente ao calor, isolante elétrico, cabos de panelas, tomadas, plugs e a famosa bola de bilhar. Então, a famosa bola 8 e todas as outras bolas são feitas de polifenol, a chamada baquelite. E a baquelite é um polímero de condensação. Por quê? Porque eu estou retirando uma molécula pequena. E qual que é essa molécula pequena? A água. Então, a água é essa nossa estrutura. Próximo polímero. Esse é o mais famoso de prova, o PET, polietileno tereftalado. Polietileno tereftalado, chamado de dacron ou terilite. Isso aqui um pouco me importa aqui, mas o que acontece? Faltou conexão, deixa eu pegar direto aqui, ó. Então, o que nós temos? O etileno glicol, repare que tem álcool na ponta esquerda, álcool na ponta direita, ácido tereftálico, ácido na ponta esquerda, ácido na ponta direita. A hidroxila pega o hidrogênio, sai a molécula de água, sai a molécula pequena, e você vai ter a formação do que nós chamamos de poliéster. Repare que nós temos ali um poliéster. Para que serve esse poliéster e esse terilene? Fibras têxteis, fabricação de embalagens para bebida. Essa camiseta aqui, ó, ela é 100% poliéster, feito desse tipo de processo. A sua camiseta também, sua calça de pijama que você não tirou ainda, sua camisa de pijama, o grande parte do seu moletom é feito desse material chamado PET. Professor, mas ele é do mesmo material da garrafa, sim, tanto que garrafa PET vira tecido. Grande parte dos tecidos que você tem agora, ele é derivado da garrafa PET, desse material que você tem aqui. Tinha, opa, me pergunta aqui, não, tinha, já veio. Então, a ideia do PET, polietileno tereftalado. Esse é o nosso material clássico. Só que, além disso, você vai encontrar também nylon 66. O que é o nylon 66? O nylon 66 é derivado do ácido hexanoico, 6 carbonos, 6 de aminohexano. 6 carbonos no primeiro polímero, 6 carbonos no segundo monômero. Então, eu tenho ácido nas 2 extremidades, amina nas 2 extremidades. Aí, o que acontece? Forma o nylon 66. E esse nylon 66, ele é usado em linhas, cordas, meias, engrenagens, barracas, cerdas, jaquetas. Só que em Curitiba nós não chamamos de jaqueta, nós chamamos de japona. Portanto, a grande vantagem do nylon é resistência à tração, é uma fibra.
Se você pegar um fio de nylon e puxa com o máximo da força que você tem, dificilmente você vai arrebentar. Então, por que é chamado de nylon 66? Porque tem 6 carbonos no primeiro monômero, mais 6 carbonos no segundo. A hidroxila pega o hidrogênio para retirar a molécula de água, olha, a retirada da molécula pequena, e a formação do nosso polímero. Esse é o nylon 66. Mas eu já encontrei nylon 64, 6 carbonos na primeira cadeia, 4 na segunda, nylon 36, 3 carbonos com 6, é assim que vai funcionar essas nomenclaturas. Porém, tem um outro nylon, só para fazer um comentário aqui bem rapidinho, que é o nylon 6. Nylon 6 é uma cadeia fechada chamada hexano 6-lactama. Uma curiosidade. Arrebenta a cadeia e fica 2 fragmentos, um para cada canto. É chamado só nylon 6, que só tem 6 carbonos na estrutura. Embora não tenha a retirada de molécula de água, esse polímero é chamado polímero de condensação, que entra dentro desses estrutores. Outro polímero bem importante, só para colocar como referência, o Kevlar. Para-diaminobenzeno cloreto de paratriftaluína, ou seja, o cloro pega o hidrogênio para formar o HCl, então a molécula pequena sai, para formar esse monômero. Então, o Kevlar é usado onde? Coletes à prova de bala, esquis, pranchas, roupas e luvas protetoras de calor e chamas. Então, roupa de bombeiro, feito de Kevlar. Então, aquelas pranchas, ou então skimboard, aquelas coisas do gênero, é feita de Kevlar, porque quase não quebra. Então, colete à prova de bala. Então, muitas vezes, policial se vê aquelas coisas assim, para ver aquele colete é feito de Kevlar. É o mesmo material da roupa de bombeiro, o mesmo material de macacão de piloto de Fórmula 1, de motociclismo. Você vê aqueles... O cara de moto, o cara cai no asfalto, uma velocidade tremenda, o cara levanta, pega a moto e continua. Se você cair de bicicleta, você se já rala inteiro. Por quê? Porque aquele material é feito de um material bem resistente chamado Kevlar. Está aí o nosso material. Como está o meu horário? Em 2 minutinhos ainda dá para terminar. Então, aqui nós temos amida, só que isso aqui é chamado de aramida. Por que aramida? Porque é uma amida que está entre cadeias aromáticas. Aramida. Ar de aromática, amida aromática. Isso é um termo que você vai encontrar. Policarbonato. Então, só para encerrar aqui, policarbonato, você tem até algumas estruturas clássicas. Bisfenol reage com fosfogênio, isso aqui é muito tóxico, diga-se de passagem, mas a reação, ela produz essa estrutura aqui, ó. C-O presa ao oxigênio para a direita, oxigênio para a esquerda. Professor, mas isso não é um éster? Não. Éster é C-O presa a O. Se tiver um outro oxigênio, é um policarbonato. Onde é que você já ouviu falar em policarbonatos? CDs, DVDs, garrafões de bebedouros, escudos de proteção, janelas de avião e coberturas. Então, aquela cobertura que muitas vezes se tem em casa é feita de carbonato. Então, você vai encontrar janela de avião feita de policarbonato, bebedouros, aqueles bebedouros que são fixos, feitos de policarbonato, escudos de proteção. Então, muitas vezes tem aquelas manifestações, tem aquela polícia com aquele escudo é feito de policarbonato. Então, alguns polímeros importantes que são feitos de polímeros de condensação. E aí, para encerrar, poliuretano. Poliuretano, ele tem uma reação gigantesca, está aqui, ó, você tem a hidroxila, que pega o hidrogênio que vai sair a molécula de água, aí você vai ter a formação de uma substância chamada carbimida, que é o poliuretano, que é um C-O presa a nitrogênio, que é uma amida aqui, C-O presa ao oxigênio, que é um éster para outro lado. Então, eu tenho duas funções no mesmo composto. E essa função é chamada de função uretana. Uretana, C-O presa a nitrogênio, C-O presa a oxigênio, é uma função chamada uretano. Então, essa caracterização aqui é uretano, por isso chama de poliuretano. Colchão, espuma de forração, isolante térmico e acústico. Muitas vezes você já viu, você vai no teatro, você vai a alguma coisa lá, que tem o revestimento disso aqui. Isso aqui é um poliuretano, porque tem essa função mista de amida com éster. De um lado é amida, do outro lado é éster, então você tem uma função chamada uretano. E essa função uretano, poliuretano. Bom, então resolve esse sistema. Pergunta, ressonância da cadeia aromática, perfeito. Então, é
só pela cadeia aromática, é pela estrutura longa que você tem ali, que é a resistência à parte da atração. Bom, fecha por aí, meu horário também já deu. O que você tem agora? Uma aula longa, teórica, porém eu peço para você fazer o seguinte, que já estou encerrando. Você vai fazer o seguinte, você tem aí todos os slides disponíveis, tem até mais uns outros slides pela frente aí, mas de qualquer maneira, você vai pegar essa aula, vai pegar a apostila, e a minha ideia é, para quem gosta de colocar no papel, coloca assim, polietileno, para que serve? Polipropileno, para que serve? Poliestireno, para que serve? Poliuretano, para que serve? PET, para que serve? Coloca o nome desses polímeros e coloca a aplicação, porque a grande parte da pergunta que você vai encontrar em prova vai ser assim. Ou vai ser reconhecimento de função química, que você já sabe, em breve nós vamos revisar tudo isso, e outra parte de pergunta é a grande aplicação. E geralmente ele coloca polímeros e segunda coluna para relacionar o polímero com a sua aplicação no dia a dia. Então, é uma aula estritamente de memorização, não tem como fugir disso. Leia uma apostila e, se for possível, pega uma folha de papel, coloca os polímeros que você estudou e coloca ao lado a grande aplicação que você tem. Então, baixe esse arquivo, que está lá disponível para você, pega esse arquivo, coloca polietileno aplicação, polipropileno aplicação, PVC aplicação, coloca isso numa folha que vai facilitar os seus estudos. Fechou? Ótima quinta-feira, ótimo final de semana para você e para sua família. Vejo vocês na quinta-feira da semana que vem com o nosso último tema, que é a parte dos compostos bioquímicos. Lá você fecha esse sistema. Então, fechamos por aí. Obrigado, Lamucito. Se cuidem. Vou só interromper a ligação aqui. Se cuidem, vão para